mais um Palavra Profética. E o nosso tema de hoje é: não negligencie o descanso. Deus não se impressiona com dons e muito menos com ministério. Deus sempre vai começar a obra dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus quer levantar homens e mulheres comprometidos que caminham em veracidade para proclamar o reino de Deus, o evangelho genuíno de Jesus. Mas algo muito importante, uma pessoa que é comprometida com o reino, que é comprometida com a palavra de Deus, não pode descuidar da sua casa, não pode descuidar do seu lar. Deus não está limitado às nossas limitações. Deus não está limitado às nossas expectativas. Preste bem atenção no que o Senhor está falando hoje aqui com você no nosso Palavra Profética. O nosso Deus se movimenta fortemente. E muitas vezes nós não percebemos que Deus está se movendo no meio de nós por conta da nossa distração. É isso mesmo. Muitas vezes estamos tão focados, tão atarefados, tão centrados nos nossos afazeres do dia a dia, que não percebemos que Deus está se movimentando fortemente em nosso meio. Mas Deus, Ele sabe como Ele vai agir e da maneira que Ele vai agir e quem Ele vai usar. É preciso ressaltar, é preciso enfatizar: Deus vai usar os improváveis. Deus não está limitado às nossas limitações. O nosso Deus, ele não pode ser colocado dentro de uma caixa. Muitas vezes, por conta das coisas que nós estamos vivenciando, achamos que aquela situação ela está daquele jeito, está daquela maneira e que não tem uma saída, não tem uma solução. Não se esqueça, Deus, ele tem poder ilimitado e Deus, ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha. A nossa expectativa deve e tem que estar sempre centrada na pessoa de Jesus. Não podemos colocar as nossas expectativas naquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço. Nós precisamos colocar as nossas expectativas no Senhor Jesus sempre. Jesus falava ao povo, às multidões, aos seus discípulos por meio de parábolas. E no meio dessas parábolas, o Senhor usava uma linguagem clara, precisa e objetiva, na qual muitos daqueles que estavam com as suas expectativas centradas no Senhor conseguiam compreender o que Jesus estava falando por meio daquela parábola, ou melhor dizendo, por meio daquelas parábolas. O nosso Deus, ele age de maneiras multiformes. O nosso Deus, ele é um Deus de maravilhas, ele é o Deus de milagres. O nosso Deus é Deus. Deus tem poder para mudar toda a perspectiva de realidade que você está vivendo. Deus é Deus. Deus vai agir nas nossas vidas
como Ele quer, do jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser e como Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Entenda, Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha. Deus é Deus. O nosso Deus é soberano. Ele está acima de tudo e acima de todos. Então, por um instante, se parássemos para observar o que Deus está realizando em nossas vidas, compreenderíamos que Deus está se movendo fortemente em nosso meio. Pois somente quando paramos e começamos a observar o que Deus está fazendo, começamos a olhar atentamente para a obra que Deus está realizando, assim conseguiremos ver nitidamente o agir de Deus em nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 2 e verso 3, que diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Um dos primeiros princípios após toda a obra da criação é o descanso. O descanso, ele é um princípio bíblico. Vivemos num mundo onde você vale aquilo que você faz, aquilo que você é no ambiente corporativo, no mundo dos negócios. Porém, os céus têm outra perspectiva de pensamento ao meu respeito e ao teu respeito. A palavra de Deus fala que Deus nos amou primeiro. Muitas vezes nós vivemos uma vida tão turbulenta, cheia de compromissos, vivemos uma vida e uma rotina atarefada, cheia de situações para serem solucionadas e resolvidas. Essa verdade que nós sabemos quem nós somos em Deus se torna confusa por conta da nossa visão que está completamente turva, sem nenhuma nitidez. Preste atenção. Deus, ele nos amou primeiro. E Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E não pensamentos ruins, pensamentos de mal. O nosso Deus, ele tem um futuro maravilhoso para as nossas vidas. O nosso Deus, ele nos amou primeiro. Nós somos filhos de Deus. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Deus, nós começamos a entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar da palavra de Deus, de viver o evangelho genuíno de Jesus. Você sabia que o seu lar, a sua casa, é o seu primeiro ministério? A maternidade e a paternidade são ministérios. Quando o homem está cuidando da sua esposa,
e dos seus filhos. Ele está exercendo o seu ministério, ele está exercendo o seu sacerdócio. Quando a esposa vai para a cozinha preparar uma comida especial, uma comida diferenciada para o seu esposo e para os seus filhos, ela também está exercendo o seu ministério. Preste atenção no que Deus está falando com você. O seu primeiro ministério começa dentro da sua casa, começa dentro do seu lar. Você precisa cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, cuidar da sua família, cuidar daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus confiou nas suas mãos. O seu casamento é o seu ministério. Cuide bem do seu casamento, cuide bem do seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Cuide bem daquilo que Deus colocou em suas mãos, daquilo que Deus colocou para estar ao seu lado, desse varão que Deus colocou para estar do seu lado, mulher de Deus. Cuide bem dessa mulher virtuosa que Deus colocou do seu lado, varão de Deus. É momento de você entender que o seu primeiro ministério, ele começa dentro da sua casa e você precisa cuidar e zelar daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão com um olhar totalmente focado em ter um ministério grande, em ter um nome grande, um nome conhecido na terra. Se esquecem de cuidar daquilo que Deus confiou em suas mãos. A sua casa, o seu lar, a sua família. Você precisa cuidar da sua família, cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Entenda que uma família saudável, ela sustenta um ministério, ela sustenta uma igreja. Um ministério familiar saudável vai trazer cura para outras famílias. Olha o que Deus está falando hoje aqui com você. É necessário que você tenha uma família saudável, filhos saudáveis, casamento saudável, uma vida totalmente saudável e que glorifica o nome do Senhor. É essencial você ter essa família totalmente curada, liberta, restaurada, restituída, bem cuidada, para que as demais áreas da sua vida possam ser influenciadas pela sustentação saudável que existe dentro do seu lar. Ei, você aí, você está gostando da nossa mensagem de hoje? Então, você já curtiu, já comentou, já compartilhou com os seus familiares e com os seus amigos? Se ainda não, abençoe a vida deles, curtindo, comentando e compartilhando essa mensagem. Quanto mais você compartilha, mais o algoritmo entenderá que esse conteúdo é relevante. Desse modo, alcançaremos mais pessoas. Posso contar com você? Estar aos pés de Jesus é o melhor lugar. Estar aos pés de Jesus é o nosso lugar de descanso. É o nosso lugar onde nós seremos
confrontados pela pessoa do Espírito Santo de Deus, aonde nós conseguiremos receber novos ensinamentos, aonde nós conseguiremos receber de Deus novos direcionamentos de como proceder, de como fazer, qual vai ser a melhor maneira a ser realizada isso ou aquilo, dentro da perspectiva da obediência ao Senhor. Eu sei que existem dias que você não quer nada além de ficar ali quietinho no seu cantinho, prostrado, porque você não quer ter que lidar com as pressões que estão diante de você, com as pressões que estão à frente de você. Todos nós somos seres humanos e nós temos os nossos limites, nós temos as nossas limitações. Mas uma coisa que eu preciso dizer a você é que o descanso, ele não está na prostração, ele não está em viver uma vida de tristeza, de melancolia, uma vida aonde você para ali naquele instante para você ficar ali quietinho, curtindo aquele momento de solidão. O teu descanso está simplesmente em você estar aos pés do Senhor Jesus. Você não precisa fazer mais ou menos. Entenda, Deus te amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Antes que nós viéssemos a ser concebidos no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e Ele já nos amava. Portanto, entenda, o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele ama você. Ele tem algo a realizar na sua vida e através da sua vida. Muitos cristãos estão adoecidos. Muitos cristãos estão doentes porque não sabem qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Estão tão focadas nos seus afazeres, nas suas convicções, estão tão focadas em resolver um problema aqui, outro problema ali, que acabam entrando num ciclo vicioso, aonde a sua vida se torna aquele ciclo: resolvo isso, resolvo aquilo, faço isso, faço aquilo. Sim, mas quando que você vai ter um tempo no meio desse ciclo para estar aos pés de Jesus? Você reservou um tempo específico no meio de toda essa situação para você estar aos pés do Senhor Jesus? Um tempo para você estar a sós com o Senhor, com o Mestre Jesus, aonde você vai receber novos ensinamentos, novos insights. Muitos cristãos estão doentes por aceitarem a concepção do que o mundo diz a respeito delas. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus. E é aos pés do Senhor Jesus, é nesse lugar aonde há cura, aonde há libertação, aonde há um ensino aprofundado, aonde você vai experimentar de vivências com Jesus que vai mudar a sua vida da água para o vinho. Portanto, Maria escolheu a melhor parte.
Maria estava aprendendo lições preciosas com o Senhor Jesus. Aquele que para aos pés do Senhor Jesus não negligencia o descanso. Jesus trazia um equilíbrio extraordinário em meio às palavras que ele falava com as multidões, com os seus discípulos, com o povo. Eu quero convidar você a romper com essa dificuldade, a romper com essa barreira que tem se colocado como um empecilho entre você e a pessoa do Senhor Jesus. Aprenda a estar aos pés de Jesus, pois aos pés de Jesus você vai receber ensinamentos preciosos que vão mudar a sua vida completamente. Ei, tome cuidado com a competição, pois a competição vai te atrapalhar de viver plenamente o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Entenda uma coisa: na presença de Deus não pode haver competição de quem canta melhor, ou de quem prega melhor, ou de quem fala melhor, ou simplesmente de quem ora melhor, ou evangeliza melhor. Isso não existe dentro do reino de Deus. Os céus têm outra linha de perspectiva, de pensamento ao nosso respeito. E nós devemos andar em conformidade com o que a palavra diz. Não dá para você ficar vivenciando ou aceitando viver uma eterna competição de briga por estar com o microfone na mão para mostrar que você sabe isso ou sabe aquilo. Mas entenda uma coisa: nós temos uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade maravilhosa de levar a palavra de Deus aos corações feridos, aos corações desesperançosos. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo? Como nós estamos procedendo? Não podemos deixar que o pensamento de competição entre dentro da nossa vida e tome conta do ambiente que não é dele. Jesus nos ensina por meio das suas parábolas que nós precisamos, que nós necessitamos estar alinhados com os céus, estar alinhado com o que os céus estão dizendo ao nosso respeito. Não podemos simplesmente viver uma vida por viver, mas precisamos entender que adorar a Deus vai muito mais além do que pegar o microfone para pregar, pegar o microfone para cantar. A nossa adoração, ela tem que começar dentro da nossa casa. Quando você acorda, você está adorando ao Senhor. Quando você arruma a sua cama, você está adorando ao Senhor. Quando você toma o seu café da manhã, quando você almoça, quando você faz aquele jantar, você está adorando ao Senhor. Entenda que a adoração, ela vai muito mais além do que está em cima de um altar. A adoração, ela tem que começar dentro da sua casa. A adoração, ela tem que começar nos seus bastidores com Deus. É ali que Deus, ele vai ministrar palavras de cura, de restauração, palavras muitas vezes de alinhamento, palavras de confrontamento
para que você entenda que nós, todos nós, temos uma responsabilidade maior, que é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura. Na presença de Deus não pode haver disputa. Na presença de Deus tem que haver veracidade, santidade, quebrantamento, comprometimento com a palavra dele, com o Evangelho dele, com aquilo que está sendo feito para enaltecer o nome dele na minha vida, na sua casa, na sua família. Qual testemunho estamos dando? Qual testemunho estamos dando ao mundo? Não podemos viver debaixo de uma disputa ou de uma competição. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando você caminha com Deus, tenha plena convicção que você está caminhando nos lugares certos, porque Deus está caminhando com você. O que nos reposiciona é a brisa do Espírito de Deus soprando sobre as nossas vidas. O descanso, ele é o lugar para recarregar as nossas forças, as nossas baterias. Esse momento de estar aos pés do Senhor Jesus, ele é crucial para que você possa ouvir claramente o que o Espírito de Deus tem falado ao seu coração. É no descanso que Deus vai te dar novos direcionamentos. É no descanso que Deus ele vai trazer sobre a sua vida novas estratégias. É bem na hora crucial do repouso que Deus vai te dar novas estratégias, novos direcionamentos de como fazer, de como ir, como você deve proceder. As novidades de Deus, elas vão colidir com você nesse aspecto. Por quê? Porque você está aos pés do Senhor Jesus constantemente. E nesse momento profético, Deus está falando profundamente ao seu coração. Por um instante, pare e respire fundo. Pare e respire fundo. É momento de recalcular a sua rota. Não negligencie o descanso, pois é nele que Deus te dará novos direcionamentos, novos ensinamentos, novas estratégias, novas oportunidades. É nesse momento que Deus ele vai confrontar o seu coração e ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir, como você deve proceder, como você deve seguir, de que maneira você deve fazer isso ou aquilo. É aos pés do Senhor Jesus que você vai descobrir como vencer na vida. É nesse momento de repouso, de descanso, que é estar ali, aos pés do Senhor Jesus, que você vai receber de Deus novo fortalecimento, novas forças, uma nova armadura. É nesse momento ali que Deus vai renovar a unção sobre a sua vida. É nesse momento que o Espírito de Deus, ele vai elevar o nível da sua fé, o nível das suas expectativas vai aumentar nele.
E logo você vai entender que todo esse emaranhado que está diante de você, Deus ele vai desfazer nó por nó. E aí você vai ver que Deus está se movendo nitidamente na sua vida. Você que ficou até o final dessa mensagem, você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também ele é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, comentado, interagido, compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!